Então vamos lá, pessoal, já vamos começar a live. Hoje vamos falar sobre ansiedade, medo, pânico, a vergonha também, que são emoções que nós todos podemos sentir. São emoções bem humanas. Então só um pouquinho, a gente já vai começar. Tudo bem com vocês? Tudo na paz. Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu estou fazendo lives diárias, às 14 horas e 30 minutos, cada dia aprofundando um tema. São lives rápidas, curtas. Então, hoje vou falar especificamente sobre emoções que todos nós podemos sentir. Então, temos a emoção de medo, que é uma emoção comum. Por que nós sentimos medo? O medo tem uma finalidade, assim como tudo que nós temos no mundo, no universo, tem uma finalidade, tem uma causa, um efeito, ok? Então, as emoções de medo e a vergonha servem para quê? Os nossos antepassados, quando vinham, por exemplo, um leão, um tigre, uma onça, uma cobra, algum animal que pudesse feri-lo, tinham medo. Ao longo do tempo, existem várias tálamo, por exemplo, que é uma estrutura muito associada a essas emoções de medo, de resposta de luta ou fuga. Então, nosso cérebro ele tem uma descarga de substâncias e acaba gerando descarga de catecolaminas, noradrenalina no nosso corpo. E essa noradrenalina, o que que faz? Faz o coração acelerar. Então a gente tem palpitações. O coração pode acelerar, chegar acima de 100, 120, até 150 batimentos por minuto. Então, na situação de medo, nós podemos, também por efeito dessa liberação de noradrenalina, acetilcolina, termos sintomas de suar as mãos. Então, muitas pessoas na situação de medo, de vergonha, então tem suor nas mãos, sua frio no rosto, no corpo, coração acelerado, tudo isso por efeito dessa emoção de medo, que nem sempre, quase sempre não é racional. Então a pessoa, obviamente, como todas as emoções, a gente não escolhe ter emoção, a gente sofre. As emoções vêm do grego pathos, que significa padecer, sofrer. Então, as emoções acontecem conosco, a gente não consegue, como dizem por aí, controlar totalmente as emoções. A gente consegue controlar o que nós vamos fazer com essas emoções que nós estamos sentindo. Aí sim, a nossa reação comportamental, sim, mas sentir ou não sentir medo não está no nosso controle. Mas com o tempo, nós podemos modular, saber como reagir e ir ajustando o nosso organismo, nosso corpo, nosso cérebro vai se adaptando às situações e percebendo que estar na frente de uma sala, por exemplo, na frente de algumas pessoas para apresentar um trabalho escolar ou apresentar um projeto no seu trabalho, na sua empresa, não necessariamente significa aquela situação de perigo que o cérebro está nos apresentando.
com aquela palpitação, taquicardia, toda aquela resposta de luta ou fuga. Então, quando a gente tem essa aceleração do coração, esse suor, tensão muscular, é o organismo preparado para lutar ou fugir. Então, você percebe, aumenta a pressão arterial, aumenta a velocidade de fluxo de sangue no cérebro, nos músculos da perna, para que a gente esteja preparado para correr, por exemplo, no caso de fuga, ou a gente esteja preparado para atacar, no caso de luta. Então, a resposta de medo é uma forma que o nosso organismo desenvolveu para se manter vivo, para garantir nossa sobrevivência. Então, nessas situações de perigo real, como eu falei no início, quando você vê, por exemplo, um cachorro enorme, bravo, então nessa situação existe um perigo real e você vai ter que ou lutar ou fugir. Você vai ter que encontrar soluções. Por isso que o coração acelera, o sistema límbico começa a instintivamente ou de um modo, digamos assim, biofísico-químico, liberar substâncias, catecolaminas, fazendo com que nós estejamos preparados para lutar ou fugir. Tensão muscular, suor, tremores, palpitações, aumento do fluxo de sangue, todo o nosso corpo se prepara então para a luta ou para a fuga, ok? Então o medo, assim como outras emoções, tem um propósito na nossa vida. Pessoa que não sente medo de nada não existe. Na verdade, a pessoa certamente foi aprendendo a modular as suas reações de medo às circunstâncias. Então, obviamente, uma pessoa madura pode até dizer, eu não tenho muito medo de nada, mas não quer dizer que ela não sente medo de nada. Ela não transparece medo e ela aprendeu a lidar com medo e fazer suas atividades no trabalho, suas atividades de relacionamento, atividades do dia a dia, apesar do medo, ok? Agora, existe um medo normal que nós temos, então, para nos proteger de situações de perigo, e existe um medo que não é normal, que chega a ser doentio, que nos prejudica muito. Então, essa diferença entre um medo normal e um medo prejudicial para a nossa saúde, o que é? Isso que é o limite que nós chamamos de doença psicológica ou doença psiquiátrica, que quebra esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito que nós temos. Então essa é a diferença. Se você tem um medo que atrapalha no seu relacionamento, então pessoas, por exemplo, muitas pessoas têm medo de serem traídas e por isso muitas vezes são ciumentas, são controladoras com o parceiro, então com a mulher, com o seu homem, ficam querendo ver toda hora mensagens no celular, no Instagram, TikTok, redes sociais, ficam tentando controlar amizades, a todo momento tentando ver para onde a pessoa está olhando. Pode ser que isso tenha um fundamento por experiências prévias negativas, mas também esse medo pode prejudicar o seu relacionamento. Então, como é importante a gente aprender a modular o medo e, obviamente, tem muitas estratégias para sabermos lidar com esse medo, a gente aprender a ter uma reação que seja a mais saudável possível. Então, ao longo das lives, obviamente não dá para falar tudo isso hoje, mas nós vamos falar de estratégias de psicologia, da terapia cognitivo-comportamental ou terapia dialética, da psicologia atomista, que tem muita semelhança com a cognitivo-comportamental, mas com um fundamento antropológico bastante sólido, aristotélico-tomista, que nós dizemos assim. Temos a logoterapia, temos a Gestalt, psicodrama, várias linhas de psicoterapia que trabalham fazendo com que a pessoa tenha consciência dessas situações que geram medo e saiba lidar de modo coerente, de modo racional com essas situações. Então, por exemplo, se você tem muito medo
de uma situação, vamos supor, tem pessoas que têm medo de falar em público. Uma estratégia que você pode usar é, aos poucos, você de frente para o espelho, falar para você mesmo. Falar para você mesmo. Então, tenho medo de falar em público. Então, vou começar a falar alguns minutos de frente ao espelho, explicando para mim mesmo algo. Por mais que eu não goste, por mais que eu ache que está péssimo, você vai treinando. Daqui a pouco você fala para o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, para um amigo, uma pessoa que você sabe que não vai julgar negativamente, que vai apoiar. Daqui a pouco você fala para 2 pessoas e assim vai modulando, aprendendo a ter aproximações sucessivas dessa situação que gera muito medo, muita vergonha, e isso é uma estratégia bastante eficaz, que é muito usada por psicoterapeutas, por filósofos clínicos, para lidar com situações de medo. Então, a ansiedade é um medo. Então, a ansiedade nós podemos dizer que pode ser uma emoção. Quem assistiu aquele filme Divertidamente 2, em que a protagonista tem uma crise de pânico quando ela está ansiosa, quem assistiu vai se lembrar que ela começa a respirar muito rápido, então tem taquipneia, respiração rápida, o coração acelera, vai lá, 80, 100, 120, 140, 150 batimentos por minuto, a pressão arterial sobe certamente muito acima do normal. Então são respostas neuroendócrinas, nós podemos dizer que são respostas ali do sistema nervoso autônomo, especialmente, né? Por essas catecolaminas, excesso de noradrenalina, certamente ali tem uma espécie de um curto-circuito no sistema límbico que fica girando, ciclando e faz com que exista uma limitação da parte do nosso cérebro, que é essa parte aqui na frente, que é o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável por pensar, por analisar a situação, por dar respostas lógicas para situações do dia a dia e planejar o seu comportamento. Então, como a pessoa fica com uma espécie de um bloqueio nessa dimensão de análise da inteligência, então a pessoa tem aquela resposta que não é muito emocional e é exagerada. Então, coração acelerado, pressão alta, suor no rosto, nas mãos, em todo o corpo. A pessoa tem a sensação de aperto no peito, uma falta de ar e tem uma sensação de que vai desmaiar, ou que vai morrer, que vai ter um ataque cardíaco. Então, isso que nós estamos apresentando aqui é um ataque de pânico, que também é uma espécie de um medo. Então, pessoas que têm esse medo exagerado, que muitas vezes evitam estar em lugares lotados, shopping centers, lugares que tem muita gente, porque sentem essa sensação, então são pessoas que podem estar apresentando agorafobia ou agorafobia, que é um termo que também vem do grego, né, que é medo de lugares públicos, medo de lugares onde pode estar cercada de pessoas que vão julgá-la, que podem causar algum dano para ela. Então, pessoas que têm esse problema de saúde mental, agorafobia, ou mesmo outras pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, que são muito ansiosas, têm medo de tudo que pode acontecer no futuro. Então você deve conhecer, ou se você é uma pessoa assim, ou convive com alguma pessoa, tem algum amigo, são pessoas muito preocupadas. Então, se elas têm um trabalho para entregar daqui 2 meses, ela já está pensando todos os dias e planejando, e não é uma coisa a pessoa ser organizada, colocar ali um cronograma, vai fazendo ao longo do dia. Outra coisa é que a pessoa fica consumida por aqueles compromissos, aqueles pensamentos negativos, não vai dar certo, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que fazer isso 1 vez, 2 vezes, várias vezes, tentando refazer com uma espécie de medo
do que vão pensar, vai dar errado, vai acontecer algum problema. Então, pessoas que têm medo ou que ficam antecipando demais o futuro, são ansiosas, podem sofrer então do transtorno de ansiedade generalizado ou transtorno de ansiedade generalizada, ok? Então, assim como pessoas que olham para o passado e sentem muita tristeza e têm um pessimismo exagerado em relação à vida, podem sofrer de depressão, por exemplo. E, frequentemente, a depressão está associada com a ansiedade. Então, a pessoa tem tristeza por coisas passadas e medo de coisas futuras. Então, muitas vezes, essas pessoas sofrem por não se exporem a coisas diferentes, experiências diferentes na vida. Então, vejam como é importante a gente aprender a controlar, a aprender esse autoconhecimento para que a gente saiba lidar com medo, com a ansiedade, com uma espécie de um medo de algum problema que possa acontecer daqui a pouco, no futuro, e com a vergonha. A vergonha também não é exatamente... é uma espécie de um medo do que vão falar pra gente. Então, a vergonha também é o medo de que vão julgar, seja no pensamento, ou vão falar mal de nós. Então, a vergonha também é uma emoção, um sentimento comum, é humano. Como eu falei, não é errado você ter algum grau de ansiedade. A ansiedade pode, inclusive, aumentar sua produtividade, porque se você tem um prazo para entregar um trabalho, tem um prazo para cumprir uma tarefa, então é óbvio que vai ser mais fácil de você colocar pressão e fazer aquilo acontecer. Então a ansiedade, em algum grau, que não é uma ansiedade patológica, doentia, pode ajudar você. O medo pode ajudar. Uma pessoa que não tem medo de nada, como a gente vê um recém-nascido que muitas vezes não sabe que um leão vai fazer mal. Se a gente deixar o recém-nascido que não conhece um leão sozinho, ele pode ir lá querer fazer carinho no leão. Um leão que não seja domesticado, que é difícil domesticar um leão, mas às vezes a gente vê na internet pessoas que são um pouquinho alternativas e tentam domesticar leão, por exemplo. Mas o medo é saudável, então a gente tem que ter medo de coisas que são perigosas. A gente tem que ter algum grau de ansiedade de coisas importantes. Eu preciso ter algum grau de preocupação em relação ao futuro dos meus filhos, em relação à saúde deles. Eu tenho que ser previdente, preparar um kit de primeiros socorros, por exemplo, que é importante ter em casa. Eu tenho que ser previdente em relação a contatos, caso eu fique doente, quem pode ajudá-los, por exemplo. Em todo esse campo entram, por exemplo, seguros de vida, seguros de saúde, que são previdências em relação a problemas que podem acontecer no futuro, que não necessariamente quer dizer que seja algo doentio. Então, você pode ter uma ansiedade boa, um medo bom, pode ter uma vergonha boa. Você pode ter uma vergonha, por exemplo, de decepcionar os seus pais, por exemplo, em não querer fazer de repente enfiar o pé na jaca, usar drogas, fazer uma atitude que envergonhe seus pais, por exemplo, tomar um porre a ponto de entrar em coma, ficar internado e ter um problema de saúde grave. Então, você pode ter uma vergonha em relação a isso. Isso é algo bom. Se você tem esse sentimento de vergonha em relação a coisas que podem fazer bem para você, medo em relação a coisas que podem fazer bem, uma ansiedade, ou uma tristeza em relação a algo que é realmente negativo, vamos supor, faleceu sua mãe, um pai, um irmão, um amigo, é óbvio que o sentimento normal é ter tristeza. E o luto, faz parte do luto, a pessoa ter momentos de tristeza, chorar. Então, os sentimentos, meus amigos, são bons. As emoções são boas. O problema é quando aquilo começa a tomar conta de você, que você perde a liberdade, de certa forma, e, como no filme Divertidamente, por exemplo, que a pessoa tem uma crise de pânico e ali não consegue mais se controlar. Então, aquilo que é o problema. Então, isso realmente é algo
que faz com que as pessoas não consigam trabalhar bem, não consigam ter bons relacionamentos. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de se relacionar porque já tiveram tantos problemas que acabam falando consigo mesmo: nunca mais eu quero saber de ninguém, quero morar sozinho. Então, vocês vejam como é importante a gente aprender a lidar com o medo, lidar com a ansiedade, lidar com a tristeza, para que a gente não caia em transtornos de ansiedade. Que a gente falou do ataque de pânico, que pode acontecer em até 40% das pessoas. Então, de 8 bilhões de pessoas, mais de 3 bilhões podem ter algum tipo de ataque de pânico ao longo da vida. Agora, os transtornos de ansiedade acontecem de 10 a 20% da população. Então, imagine, de 8 bilhões, até 1 bilhão e 200 milhões de pessoas podem ter ansiedade patológica, ansiedade que precisaria ser tratada por psicoterapeuta, por filósofo clínico, por um psiquiatra, um médico com experiência em saúde mental. Então, para vocês verem como é importante, e muitas pessoas não sabem o que fazer. Aqui eu estou dando, por exemplo, estratégias. Hoje a gente falou, por exemplo, de uma estratégia muito usada em terapia cognitivo-comportamental, em filosofia clínica, terapia dialética, em várias psicoterapias, e de você racionalizar e ir se expondo gradualmente a experiências que poderiam causar medo, poderiam causar vergonha, como eu usei o exemplo de pessoas que têm medo de falar em público, começarem a falar de frente para o espelho para si mesmo, depois se sentirem um pouco mais confortáveis, falar para um amigo, cônjuge, algum conhecido que não vai julgá-lo negativamente, depois já falar para 2 pessoas, e assim sucessivamente ir lidando com o medo. Não quer dizer que você vai deixar de ter medo, mas você vai aprendendo a lidar com esse medo. Como eu disse, todas as pessoas têm medo. É um recurso retórico de pessoas que falam: eu não tenho medo de nada. Que é impossível. Faz parte de um mecanismo de proteção fisiológico, cerebral nosso. Então, eu tenho medo de leão, eu tenho medo de um tigre, eu tenho medo de, sei lá, de andar de olhos vendados, por exemplo, numa rodovia em que esteja passando muitos carros. Então, por exemplo, se alguém propor isso, eu falo: não sou doido. Eu estou prevendo algo que pode ser um desfecho negativo. Então, como eu falei, o medo, a vergonha, algum grau de ansiedade bom, algum grau de tristeza, não é negativo, é algo bom, os sentimentos são bons, mas o excesso ou a falta disso que pode ser considerado uma alteração que pode precisar de tratamento. Como eu falei aqui, a maior parte das ansiedades não vai precisar de remédio, mas precisa de estratégias que sejam eficazes. Então, a gente falou da terapia cognitivo-comportamental, filosofia clínica, a gente falou de uma estratégia de aproximação sucessiva de experiências que poderiam gerar algum medo. E nós também podemos fazer o que mais? Podemos fazer exercício de respiração. 4 segundos inspirando pelo nariz, você segura por 7 segundos e expira por 8 segundos. Então, fazendo isso várias vezes, de 1 a 5 minutos, isso é comprovado cientificamente, tem muitos trabalhos já informando sobre esses exercícios de respiração profunda que podem aliviar de verdade a ansiedade, podem ajudá-lo a lidar com medo, com essa vergonha, ok? Então, também temos exercícios de relaxamento muscular, você se concentrar numa região de músculo, por exemplo, aqui do ombro, você contrai, fica alguns segundos contraído, depois relaxa, depois vai para outra região. Então, você vai aprendendo a ter o controle do seu corpo, contração e relaxamento, e isso vai dando um certo grau de intimidade consigo mesmo, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas não conhecem a si mesmo, não conhecem suas emoções, ainda não aprenderam a ter o que hoje em dia se fala inteligência emocional, que é saber lidar com as suas próprias emoções, com as emoções das pessoas, e também conhecer o seu corpo, como o seu corpo reage diante de situações. Isso é importante, digamos assim, que é um dos conhecimentos mais importantes da vida humana, que infelizmente
poucas pessoas conseguem aprender ou conseguem saber dessa relevância, ok? Então, neste canal, especialmente no YouTube, no canal Coração e Mente, eu quero abordar não só sobre doenças, aqui a gente não vai falar apenas do alterado, mas do fisiológico normal e também em estratégias para que qualquer pessoa, mesmo pessoa que não tenha problema de saúde nenhum, possa aprender a lidar com o seu medo, com a sua angústia, com a vergonha, com a ansiedade, com a tristeza, ou com algum problema de saúde, porque além de trabalhar com saúde mental, também trabalho com saúde física. Tenho uma formação bastante ampla, com residência em cardiologia, clínica médica, pós-graduação em psiquiatria, psicologia, e sempre gostei de estudar filosofia. Já fiz muitos cursos na área de filosofia, antropologia, sociologia, e assim vai. Por quê? O que eu estou falando aqui é que o ser humano é um todo complexo, não é só corpo, assim como não é só mente, também tem uma região espiritual, é um todo integrado. E se a gente descuida de alguma dessas áreas da nossa vida, a gente pode adoecer o organismo todo, o ser todo, a pessoa inteira, entendeu? Então, existem várias técnicas para a gente lidar com medo, com ansiedade, e, por exemplo, a musicoterapia, que em outros vídeos quero falar para vocês mais a fundo, dar algumas dicas de como a música interfere no nosso estado emocional. Existem pesquisas mostrando que, dependendo do estilo musical, você pode ter um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, ou uma redução da frequência cardíaca e da pressão arterial, semelhante a alguns medicamentos. Então, existe um papel que o filósofo Platão já estudava antigamente, há mais de 2.400 anos, sobre a influência da música no nosso organismo, no nosso ser, na nossa alma, na nossa mente. Então, a música é uma terapia importante. Existe arte-terapia, pessoas que trabalham com argila para lidar com ansiedade, com pânico, com medo. Existem pessoas que trabalham com artes plásticas, com pinturas, que também podem contribuir. Eu vou precisar desligar aqui. A gente, então, existem várias formas de a gente lidar, como eu estou falando aqui, desde a arte, música, a pintura, também contemplação na arquitetura, na escultura, no cinema. Existem pessoas que relaxam assistindo a um filme, a uma série. Nós podemos lidar com ansiedade, com estresse, aprendendo de biografias de outras pessoas, aprendendo como as pessoas estão lidando. Então, ontem eu falei, por exemplo, do caso da Oprah, ou por exemplo, o caso do grande nadador Michael Phelps, que lidou com ansiedade, com depressão, e nós vemos cada vez mais artistas, atletas, falando sobre os dilemas que eles têm, os problemas também emocionais, de saúde mental, sobre tristeza, depressão, como estão fazendo psicoterapia ou usando medicações para lidar com esses medos. Então, sobre isso que é esse canal. Quero falar bastante sobre saúde mental, sobre saúde integral da pessoa, não só de um aspecto médico, mas de um aspecto psicológico, filosófico. Vamos tentar ter uma visão da pessoa inteira, antropológica, filosófica, psicológica, social, espiritual, também do ser humano, de uma forma integral, para que a gente não reduza a pessoa humana apenas a um amontoado aqui de células. É isso? Então, meus caros, uma boa tarde para vocês. A gente se vê amanhã, então, às 2h30. Para quem quiser, esse vídeo vai ficar gravado no canal do YouTube Coração e Mente. Dr. Ademilson Ferreira, Coração e Mente. Forte abraço e até a próxima. Obrigado pela companhia.
pessoal do TikTok, o pessoal do Instagram e o pessoal do YouTube. Muito obrigado.